Bom dia, galerinha! Como vocês estão? Todo mundo tá bem? Aqui quem fala é o professor Júlio e vamos continuar as aulas dessa semana. Hoje é dia 2 de junho de 2021, quarta-feira. Essa semana ela é um pouquinho mais curta porque amanhã é comemorado um feriado de Corpus Christi e sexta-feira vai ser prorrogado o feriado. Então nós vamos ter aula só até hoje, quarta-feira, tá bom? E para nossa aula de hoje, nós temos os conteúdos de língua portuguesa, matemática e educação física. Tem novamente a atividade bônus de caligrafia, que é para vocês irem treinando a letrinha, tá bom? Em língua portuguesa, nós vamos tratar sobre tempos verbais. Novamente, nós vamos falar sobre presente, passado e futuro. O passado ele também é chamado de pretérito. Então eu fiz o desenho de uma flor e coloquei as pessoas que julgam os verbos. Então tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. São as 6 pessoas que julgam os verbos. Então se eu tenho uma plantinha aqui e eu quero conjugar o verbo plantar, no presente como nós conjugamos? Eu planto, tu plantas, ele planta. Nós plantamos, vós plantais, eles plantam. E como seria isso no passado? Eu plantei, tu plantou, ele plantou. Nós plantamos, vós plantareis, eles plantaram. E como seria no futuro? Eu plantarei, tu plantarás, ele plantará. Nós plantaremos, vós plantareis e eles plantarão. Então, essa é uma rápida conjugação do verbo plantar. Na parte de matemática, nós vamos continuar com atividades de operações básicas, operações com réguas, com gráficos. Na parte de educação física, nós trabalharemos esportes e em caligrafia nós fazemos novamente uma cópia do texto. Então nós vamos colocar naquela tabelinha com uma letra bem bonita todo o texto e entregar depois, tá bom? Então vocês vão fazendo e mandar foto. Peguem todo mundo o bloco de atividades que eu vou começar agora as explicações. Pessoal, bloco na mão, vamos começar as atividades. Vamos começar então por língua portuguesa. A primeira questão, como a gente já expôs nesse vídeo inicial, nós vamos falar sobre tempos verbais. Novamente tem os tempos passado, presente e futuro, como eu mostrei no quadro. Diante disso, a gente tem aqui 7 frases. Cada frase tem um verbo, correto? Vocês vão dizer se essa frase está no presente, no passado ou no futuro. Então vamos lá. Papai gosta de verdura. Gosta. Esse verbo gostar, na primeira frase, vocês acham que ele está no passado, no presente ou no futuro? A primeira eu vou ajudar vocês. Papai gosta de verdura é no presente. Se fosse no passado, era papai gostava de verdura. Se fosse no futuro, papai gostará de verdura. Vocês conseguem perceber essa diferença? Na letra B, José ganhou uma bola. Ganhou representa qual tempo? Passado, presente ou futuro? Damião estudará a lição. Estudará. Esse verbo está no passado, no presente ou no futuro? Marisa acordou cedo. Acordou. Vocês vão preencher passado, presente ou futuro. Letra E. Os meninos jogarão basquete. Esse verbo jogarão, o que vocês acham? Eu vendi minha bicicleta. Vendi. Essa ação está no passado, no presente ou no futuro? E o garoto vende pipoca. O que vocês acham? Passado, presente ou futuro? Então, nessas 7 frases, vocês vão colocar, né, na parte da frente se está no verbo, se o verbo está no passado, presente e futuro. Na número 2, nós temos 5 letrinhas e está pedindo para vocês circularem os verbos da frase abaixo. Os meninos brincavam com a bola. Qual dessas palavras vocês acham que é o verbo? Circula o verbo.
Papai me chamou para passear no parque. Qual dessas palavras são verbos? No caso, aqui a gente tem dois verbos, tá bom? Marcar os dois verbos da frase. Entrei, falei com o diretor. Dessas palavras, quais são verbos para vocês? Circular elas. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Quais são os verbos que tem nessa frase? E a borboleta tem asas coloridas. Para vocês, quais são os verbos dessa frase? Então, vocês vão circular os verbos dentro de cada frase. A 3. Coloque o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo. Vocês lembram que eu falei das pessoas que julgam os verbos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vocês vão colocar qual é o pronome pessoal que julga os verbos a seguir. Escrevemos. Quem escrevemos? Eu escrevemos? Tu escrevemos? Ele escrevemos? Nós escrevemos? Vós escrevemos? Eles escrevemos. Então, vocês vão colocar de acordo com o pronome pessoal correto, o sujeito julgante dos verbos. Aí temos o verbo viveste, recebeu, vendo, cantou, jogamos, cantais, estudamos. Cada uma das frases tem um pronome pessoal correto para cada uma das frases, tá bom? Na parte de matemática, nós temos uma tabelinha que mostra o número de pessoas que almoçaram no restaurante Comida Goiana. Então, aqui nessa imagem, nós temos de janeiro a maio. Em janeiro, almoçaram 226 pessoas. Em fevereiro, foram 195. Em março, 285. Em abril, 325. E em maio, 350. Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de fevereiro, abril e maio. Então, aqui o exercício está querendo saber em fevereiro, abril e maio. Qual foi a soma desse número de pessoas que almoçaram nesse restaurante nos meses de fevereiro, abril e maio? Foi 480? Foi 520? 545 ou 870? Aí vocês vão fazer a soma do número de pessoas que passaram em cada um dos meses e marcar a alternativa correta. Aqui na número 2, nós temos uma reta numérica com o peso de João Lucas. João Lucas, na imagem aqui, como vocês podem ver, ele está em cima de uma balança. E nessa balança, a setinha parou aonde é o peso exato dele. Então, o peso dele deu ali, né? Aquele valor entre 64 e 65. A seta indica que ele está pesando 64,5 quilos, 64 quilos ou 64,05 quilos. Vocês vão marcar aonde estiver correto. A número 3. Um fazendeiro possui um rebanho com 524 cabeças de gado. Ele fez um ótimo negócio durante uma exposição, pois vendeu 183 cabeças de gado e comprou outras 266. Quantas cabeças de gado ele possui agora? Esse é um exercício de operação básica. Então, ele começou com 524 cabeças, vendeu 183 e comprou 266. Então, primeiro você vai diminuir e depois você vai somar. E aí você vai descobrir quantas cabeças de gado ele possui agora. Ele tem 25, 607 ou 863. A número 4 tem a reta numérica, né? Ela tem A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aí, na reta numérica, a gente tem na posição B, 100, na posição H, 400. Cada pontinho vale 50 unidades. O B representa 100 e H, 400. Então, em qual ponto dessa linha vai estar o número 350? 350 vai estar na letra C, na letra E, na letra G ou na letra I? Aí vocês vão somando de 50 em 50, aí vocês vão descobrir aonde é o ponto que vai estar o 350. Na atividade de educação física, aqui a gente tem uma imagem, né, com alguns esportes, né? Aí você vê, a ginástica é um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. A ginástica pode ser competitiva e não competitiva. Essa classificação depende do fato de a modalidade entrar ou não em competição,
como as Olimpíadas. Assinale a alternativa que corresponde à ginástica esportiva presente nas Olimpíadas. Meninos e meninas, as Olimpíadas, ela é uma série de competições de alguns esportes. Então, a ginástica, que ela é competitiva, a ginástica da Olimpíada, ela é uma ginástica laboral, artística, preparatória ou atlética. Então, dessas quatro, tem um tipo de ginástica, que é o tipo de ginástica que está nas Olimpíadas. Inclusive, ia ter, se eu não me engano, as Olimpíadas lá na China, agora em 2020, não teve pela questão da Covid. Então vocês veem o tanto que é importante os países terem consciência, né? De não aceitar aquele tanto de gente entrando no país, mesmo que é uma competição maravilhosa, que faz a união dos povos em torno dos esportes, mas nesse momento não dá para aglomerar. Então eles falaram: não, nós não vamos fazer agora, nós vamos segurar e quando for seguro a gente começa. Então é importante vocês terem essa consciência que os países não tiveram a última Olimpíada por causa da Covid. A número 2 fala: algumas modalidades de ginástica são praticadas como um esporte competitivo, no qual são executadas sequências reguladas de exercício. Sabendo disso, assinale V verdadeiro para o que faz parte da ginástica e F falso para o que não faz parte. Na ginástica, vocês acham que precisa ter equilíbrio? Se sim, marca verdadeiro, se não, marca falso. Precisa ter força? Se sim, verdadeiro, se não, falso. Precisa ter lentidão? Se sim, verdadeiro, se não, falso. E precisa de flexibilidade? Se sim, V, se não, F. E aqui, pessoal, parte de caligrafia. Vocês têm um texto correto, ele tem algumas linhas. Então, vocês vão preencher as lacunas que faltam com B ou P. Então, tá escrito gosto de. Aí fica gosto de brincar ou gosto de brincar? Na praia ou na praia? Aí vocês vão preenchendo cada uma das linhas com o B ou com o P. E embaixo de cada linha vocês vão fazer a atividade de caligrafia também, viu? Então, repetir as palavras, escrever bem bonito, tá ok? Então, pessoal, a nossa atividade ela se encerra aqui hoje. Então, na semana que vem nós vamos ter já as provas. Então, não vão ter vídeos na semana das provas. Então, vocês vão fazer as provas de todas as matérias que a gente já estudou, viu? Então, cada dia vocês vão fazer uma prova de uma matéria e no final, quando terminar, na sexta-feira que vem, vocês fizerem a última prova, na outra segunda vocês vão levar esse bloco de atividades junto com o livrinho que vocês receberam para o projeto leitura e devolver lá na escola, viu? É muito importante devolver os livrinhos, porque é o patrimônio da escola. Então, peço para vocês trazerem junto do bloco de atividade os livros, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida nas atividades, vocês podem me chamar. Em relação à prova, na semana de provas, a gente não pode passar para vocês um tira-dúvidas. Então, assim, é importante vocês estudarem bastante as matérias, viu? Vocês fazerem bem direitinho a prova, ler bem o que está escrito em cada questão, porque a prova não está difícil, mas precisa ter atenção, tá bom? Então, em relação às atividades, se tiverem dúvidas, podem me chamar que eu estou aqui para ajudar vocês. Ótimos estudos!